Olá, pessoal! Eu sou Juliana Penhorache, do ateliê Amigo Jumi, sou parceira da Círculo e vou te ensinar a fazer esse cachorrinho aqui, ó, com o módulo de vibrar amigurumi, que é super interativo, então ele tem um ossinho na boca, e aí a criança puxa o ossinho, vai e volta para a boca do cachorro. Vamos lá? Então, para a gente fazer esse cachorrinho e o osso, a gente vai usar o fio amigurumi nas cores Caramelito 7076, Doce de Leite 7077 e o branco 8001. Agulha de crochê 2,5 milímetros, agulha de tapeçaria, marcador de pontos, tesoura, módulo para vibrar amigurumi, alfinetes, enchimento, olho de segurança 10 milímetros preto, focinho 7 milímetros. A gente vai começar fazendo a cabeça e o corpo e a gente vai usar primeiro a cor Caramelito 7076. Então, fiz aqui, ó, um anel mágico. E vou fazer 8 pontos baixos dentro do anel mágico. 7 e 8. A gente normalmente começa com 6 pontos baixos dentro do anel mágico, mas aqui a gente vai fazer uma cabeça quadrada. Então, a gente precisa colocar aqui, ó, 8 pontos dentro do anel mágico. Vou fazer o primeiro ponto da segunda carreira. Tá apertadinho aqui, mas, ó, fiz o primeiro ponto. Coloco o marcador de pontos para não me perder, né? Que a gente vai trabalhar em espiral. Então, vou marcar aqui o primeiro ponto da segunda carreira. E vamos fazer a seguinte sequência, ó. Faço um ponto sozinho. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento triplo, ou seja, eu vou fazer 3 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu faço o primeiro ponto, faço o segundo ponto e faço mais um ponto aqui no mesmo lugar. Então, ficou assim, ó, um ponto sozinho e um aumento triplo no próximo ponto. E repito isso por 4 vezes no total aqui nessa carreira, tá? Então, fiz um ponto, no próximo eu faço um ponto triplo, um aumento triplo. E aí, ó, uma dica para trabalhar com um aumento triplo é o seguinte, ó, fiz o primeiro ponto normal, aqui pegando as duas alcinhas do ponto. No segundo ponto do aumento, eu pego somente a alcinha de trás do menos buraco quando a gente trabalha com 3 pontos no mesmo ponto de base, tá? Então, o primeiro ponto pega as duas alcinhas, o segundo ponto pega só a alcinha de trás e o terceiro ponto pega as duas alcinhas também, ó. E aí, fica assim, vai ficar mais sutil esse aumento triplo, tá? Então, eu fiz um ponto sozinho, repito aqui o aumento triplo. E aí, a gente vai perceber que vai ficando quadrada essa parte aqui, ó. Então, terminando a segunda carreira, a gente já vai conseguir ver que vai ficando quadrado. Então, o segundo ponto eu pego na alcinha de trás. E finalizo a segunda carreira, fecho bem aqui o anel mágico. E a gente tem este resultado aqui, quando a gente termina a segunda carreira, ó. Então, a gente tem, ó, uma parte quadrada ao invés de redondinha. Faço aqui, ó, 2 pontos baixos, e aí já chegou a hora de fazer o aumento triplo. O aumento triplo, ele sempre vai cair no ponto do meio do aumento triplo. Então, vai sempre cair aumento triplo em cima de aumento triplo. Então, fiz aqui, ó. Vou fazer 3 pontos sozinhos aqui, né? 1, 2, 3. E faço aumento triplo novamente. Então, segundo ponto eu pego na alcinha de trás. O terceiro ponto eu pego nas duas alcinhas. E assim eu faço aumento triplo. Agora, faço 3 pontos. Faço um aumento triplo. Então, eu tô repetindo aqui 3 pontos, um aumento triplo, por 3 vezes aqui, para dar o formatinho quadrado, ó. Então, 1, 2, 3. Faço um aumento triplo. E finalizo a carreira com um ponto. Então, eu vou recapitular essa terceira carreira.
para você fazer direitinho aí a sua, tá? Então, ó, comecei aqui, ó, com 2 pontos baixos, fiz um aumento triplo. Aí, fiz 3 pontos, um aumento triplo, 3 pontos, um aumento triplo, 3 pontos, um aumento triplo e termino a carreira com um ponto sozinho aqui. Então, essa foi a terceira carreira. Na carreira 4, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Então, deixa eu colocar o marcador de volta aqui para não me perder. Então, fiz 1, 2, 3 pontos. Cheguei aqui no cantinho, faço um aumento triplo. Então, 1, 2 e 3. E agora, eu vou sempre fazer assim, ó. 5 pontos, um aumento triplo, 5 pontos, um aumento triplo, 5 pontos, um aumento triplo, e para finalizar a carreira, eu faço 2 pontos aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5, faço um aumento triplo. 5 pontos sozinhos, 1, 2, 3, 4 e 5, faço um aumento triplo. Se você não estiver conseguindo pegar na alcinha de trás para fazer o segundo ponto do aumento triplo, tudo bem, pega nas duas mesmo, tá? É que aqui o acabamento fica mais bonito. Então, 5 pontos de novo. Faço um aumento triplo. 1, 2, 3. E faço 2 pontos. E aí, o resultado aqui nessa quarta carreira é esse daqui. Então, a primeira carreira ficou com 8 pontos, a segunda carreira com 16 pontos, a terceira carreira com 24 pontos, e essa quarta carreira fica com 32 pontos. A gente tem um quadradinho assim, ó. Agora, na quinta carreira, é a penúltima carreira de aumento, tá? A gente vai fazer 4 pontos para começar a quinta carreira. Então, 1, 2, 3 e 4. Faço um aumento triplo, 1, 2 e 3. E agora, eu vou fazer a seguinte sequência, ó. 7 pontos baixos, um aumento triplo. 7 pontos baixos, um aumento triplo. 7 pontos baixos, um aumento triplo. E para terminar a carreira, eu termino aqui com 3 pontos baixos sozinho. Então, vamos lá. Então, os aumentos triplos serão sempre no cantinho para manter o formato quadrado. 4, 5, 6 e 7. Aí, eu faço aumento triplo. Repito 7 pontos em um aumento triplo. 1, 2, 3, 6 e 7. Faço um aumento triplo. E repito por mais uma vez, 7 pontos e um aumento triplo. Fiz aqui o aumento triplo e para terminar essa carreira, que é a carreira 5, a gente vai fazer aqui, ó, 3 pontos baixos. A gente termina a quinta carreira com 40 pontos. E aí, temos esse resultado aqui, ó. Então, tá ficando quadradinho. Agora, a gente vai fazer os pontos distribuindo mesmo, tá? Não é mais aumento triplo. Então, a sequência vai ser a seguinte, ó. Então, essa agora é a carreira 6. A gente vai fazer 4 pontos. Opa. 1, 2, 3, 4. Um aumento normal. Aumento normal são 2 pontos no mesmo ponto de base. E vou repetir isso por toda a volta. 4 pontos, um aumento, 4 pontos, um aumento, 4 pontos, um aumento, até chegar lá no final. Quando eu chegar no final dessa sexta carreira, eu tenho que ter 48 pontos. Aí, depois que termina a carreira 6, fica assim. Agora, ó, da carreira 7 à carreira 19, é só fazer ponto sobre ponto, não tem aumento, não tem diminuição. Então, por 13 carreiras, é só fazer ponto sobre ponto. A
até a carreira 19 ficou assim. Agora, a gente vai encaixar os olhos, tá? Então, você primeiro vai localizar, eu gosto sempre de colocar os olhos do lado oposto de onde começa e termina a carreira. Então, eu vou para o outro lado. E antes de colocar os olhos, tem que localizar onde é a lateral desse quadrado aqui. Porque se você colocar em qualquer lugar, ele vai ficar descentralizado com a parte quadrada, tá? Então, acha a lateral quadradinha aqui, ó. E é nessa parte que você vai centralizar. E aí, você vai contar a carreira 14 a 15, que são essas duas aqui, e vai colocar os olhos de segurança com 8 pontos de distância um do outro. Então, coloca os olhos e aí você coloca a trava de segurança. O focinho, que é o de 7 milímetros, eu coloquei aqui, ó, entre a carreira 16 e a carreira 17, e é a mesma coisa, né? Localiza, coloca centralizado entre os olhos, e agora coloca a trava de segurança, e a gente tem os olhos e o focinho colocados. Agora, para a gente fazer a carreira 20, a gente vai fazer. Então, vai fazendo os pontos até chegar onde está o focinho, porque agora, nessa carreira aqui, a gente vai colocar o módulo para vibrar amigurumi, que é para a gente dar essa interatividade do cachorrinho com o osso. Então, faça a quantidade de pontos que precisa até chegar no focinho. Então, aqui, ó, o focinho está aqui, eu vou parar bem onde está o focinho, e agora eu vou encaixar o módulo para vibrar amigurumi, que faz esse movimento aqui, né? Então, a ideia é que o módulo fique dentro e essa argolinha para fora para puxar o osso, tá? Então, a gente vai colocar a parte do motorzinho para dentro do amigurumi e deixar essa argolinha para fora. E vamos seguir fazendo aqui, ó, os pontos, sem fazer correntinha, sem fazer nada, tá? Só para deixar essa argolinha presa, então a gente vai fazer ponto sobre ponto aqui também. Não tem nem aumento nem diminuição aqui para essa carreira aqui, que é a carreira 20. Então, aqui é só seguir fazendo ponto sobre ponto. Na carreira 21, também vamos fazer ponto sobre ponto, não tem aumento, então é só fazer ponto, e agora que tá com modo, não precisa fazer nada, é só fazer ponto sobre ponto. Agora, na carreira 22, né, a gente já começa a fechar o corpinho, né, o corpo e a cabeça do cachorro, e aí eu vou fazer 4 pontos baixos, uma diminuição, e repito essa sequência por toda a carreira, para a gente agora ficar com 40 pontos. Ou seja, a gente vai fazer 8 diminuições nessa carreira aqui. Agora, na carreira 23, a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição. Então, fiz o primeiro ponto, coloco aqui o marcador, faço 1, 2 e 3. Aí, eu faço uma diminuição. E repito essa sequência em toda a carreira, para a gente terminar com 32 pontos. Agora, antes de fazer a carreira 24, a gente vai colocar um pouco de enchimento aqui, antes do módulo de vibrar amigurumi e depois também. Então, coloca para dar o formatinho aqui, ó, quadradinho, e vai colocar enchimento antes e depois aqui, ó, do módulo de vibrar amigurumi. Então, eu vou deixar assim por enquanto, depois, antes de finalizar, eu vou colocar um pouco mais de enchimento. Eu vou deixar assim por enquanto. Agora, na carreira 24, a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição. Então, faço um ponto, vou colocar de volta aqui o marcador. Então, faço 2 e diminuo. E repito essa sequência por toda a carreira. Lá no final da carreira, a gente tem que terminar com 24 pontos. Já coloquei um pouco mais de enchimento e agora na carreira 25, a sequência é de um ponto baixo e uma diminuição em toda a carreira. E aí, no final da carreira 25, a gente tem que ter 16 pontos. Na última carreira, a gente vai fazer 8 diminuições. E antes de terminar essas 8 diminuições, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento aqui. Então, eu vou fazer umas 4 diminuições. Então, 1, 2, 3 e 4.
E vou colocar um pouco de enchimento, ó, porque aqui ficou sem enchimento. Então, você vai olhando a sua peça aí e ver se precisa colocar ou não, tá? E aí, você pode empurrar assim com o dedo ou com a pontinha da agulha, você pode, da agulha não, da tesoura, né? Você pode colocando o enchimento para ocupar esses espaços, para dar o formato direitinho que a gente precisa aqui para o cachorrinho. Terminei aqui as 8 diminuições, posso cortar o meu fio e a gente vai fechar com um falso anel. Então, chama falso anel mágico. Então, coloco aqui, ó, na agulha de tapeçaria. E vou passar aqui, ó, na alça da frente dos 8 pontos que eu tenho aqui, ó, nessa última carreira. Então, vou contando para não me perder. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dou um nozinho. E coloco aqui dentro do anel mágico e a gente vai ajeitar aqui, ó, esse fundinho para espalhar direitinho o enchimento e dar o formato. Já posso cortar. E aí, a gente vai ajeitando para ficar com carinha de cachorrinho, ó. Agora, a gente vai fazer as orelhas. Para fazer as orelhas, eu tô usando a cor doce de leite, que é a 7077. Vou colocar aqui, ó, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Os 6 pontos, fecho o anel mágico. E na segunda carreira, eu faço 6 aumentos. Então, fiz o meu primeiro ponto, coloco o marcador e faço aumento em todos os pontos. Eu vou dobrar a quantidade de pontos. Então, na segunda carreira, eu tenho que terminar com 12 pontos. Até a segunda carreira ficou assim. Agora, na terceira carreira, a gente vai fazer 3 aumentos. Então, vai ser assim, ó, a sequência de 3 pontos. Então, 1, 2, 3. Aí, eu faço um aumento. E repito, 3 pontos, aumento, 3 pontos, aumento, para ficar com 15 pontos. Aí, da carreira 4 até a carreira 7, a gente vai fazer ponto sobre ponto, não tem aumento, tá? Então, terminando essa terceira carreira, vai ficar com 15, e aí você vai fazer da carreira 4 até a carreira 7, ponto sobre ponto, então, as próximas carreiras tem também 15 pontos. Agora, na carreira 8, a gente vai fazer 3 diminuições também, e a sequência vai ser de 3 pontos, uma diminuição. Repito isso por toda a volta, para ficar lá no final com 12. Então, 3 pontos diminui, 3 pontos diminui, 3 pontos diminui. Nessa carreira 8, a gente tem que ter 12 pontos baixos. Agora, as carreiras 9 e a carreira 10 é ponto sobre ponto, então carreira 9 e carreira 10 não tem nem aumento nem diminuição, as duas carreiras vão ficar com 12 pontos. Agora, na carreira 11, a gente vai fazer duas diminuições. Então, eu tô fazendo aqui, ó, 4 pontos baixos. Então, fiz 3, 4, diminuo um ponto e repito 4 pontos, uma diminuição. Aí, eu vou ter 10 pontos lá no final. Agora, na última carreira, que é a carreira 12, a gente vai fazer ponto sobre ponto, não tem mais diminuição, não precisa colocar enchimento na orelha, então é só fazer a carreira 12 com 10 pontos baixos. Então, a orelha até a carreira 12 fica assim. Para facilitar a costura, eu vou fechar essa carreira aqui. Então, eu vou achatar a última carreira, coloco a minha agulha aqui, ó, no primeiro ponto da carreira, coloco também no último ponto, eu atravesso os 2 pontos, trago uma laçada e faço ponto baixo. Vou para o próximo ponto aqui da frente, próximo ponto lá de trás e faço um ponto baixo. Mesma coisa em todos os pontos, são 5 pontos aqui para a gente poder fechar, porque na carreira 12 a gente tinha 10. Então, eu fecho aqui com 5 pontos que eu tô juntando de 2 em 2. E aí, fica assim, fica muito mais fácil na hora de costurar. Posso cortar o fio
e já posso esconder esse fiozinho, porque a gente vai... Esconder não, posso colocar na agulha, porque a gente já vai costurar na cabeça. Posiciono aqui, ó, a orelhinha entre a carreira 8 e a carreira 9. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí, você vai costurar. Então, o fio tá aqui na orelha, eu venho aqui e prendo em um dos pontos da cabeça. O fio agora tá na cabeça, eu pego 2 alcinhas do ponto da orelha e prendo. Então, tinha 5 pontos na orelha, eu vou costurar os 5 pontos aqui na cabeça. Então, eu tô segurando as duas partes, ó, que é pra facilitar a minha costura. Lembrando que você pode escolher a posição da orelha, né, do jeitinho que você quiser. Aqui é só uma sugestão entre a carreira 8 e a carreira 9. Com as duas orelhinhas costuradas, fica assim, ó. E aí, tá prontinha a parte da orelha. Agora, a gente vai fazer as patas. Pra gente fazer as patas, eu comecei aqui, ó, com 5 pontos baixos dentro do anel mágico, com a cor caramelito, que é a 7076. E na segunda carreira, eu vou fazer aumento em todo mundo. Então, coloco aqui, ó, ficou apertadinho, mas vai dar certo. Pronto. Coloco aqui a agulha, faço o primeiro ponto da segunda carreira, coloco o marcador. E vou fazer aumento em todos os pontos. Então, eu tinha 5 pontos na primeira carreira, eu vou fazer 5 aumentos na segunda carreira para ficar com 10 pontos. Agora, da carreira 3 até a carreira 6, é só fazer ponto sobre ponto, são as próximas carreiras, todas terão 10 pontos baixos. Até a carreira 6 ficou assim, e a gente vai fechar exatamente igual a gente fechou na orelha. Então, eu tinha 10 pontos baixos na carreira 6, eu vou fechar aqui fazendo 5 pontos baixos para facilitar na hora de costurar. E aí, eu deixo o fio suficiente para costurar. Eu tenho que ter 4 patas, então, faça 4 patas iguais para a gente poder fazer a costura. Posiciona as patinhas aqui embaixo do corpo. Então, os bracinhos vão ficar pra frente, assim. Então, posiciona do jeito que você quer fazer essa costura. Então, olha direitinho pra ver se tá centralizado junto com os olhos, né? Lembrando que aqui depois vem o ossinho. Então, se tiver tudo certinho aqui na posição que você quer, você pode fazer a costura e a gente vai costurar igual a gente fez a costura das orelhas. Então, o meu fio tá aqui, ó, numa das patinhas, eu atravesso um dos pontos do corpo e prendo agora aqui, ó, em uma das duas alcinhas do ponto. Então, tem 5 pontos aqui na pata, eu vou costurar esses 5 pontos no corpo. E vou repetir isso nas duas patas, e aí depois eu vou passar a posição, né, sugerida aí para você costurar os pezinhos, as patas traseiras. Então, só costurar os 5 pontos aqui no corpinho. Depois que finaliza a costura, dá um nozinho no fio. Então, eu gosto sempre de pegar uma alcinha da costura. Puxo e escondo dentro do amigurumi. A gente tem a primeira patinha costurada. E aí, a costurinha fica assim. Agora, é só repetir esse mesmo processo na outra pata. Aí, as duas patinhas costuradas ficam assim. A minha sugestão para a posição das patinhas de trás é essa, meio que de ladinho assim na diagonal, mas se você quiser colocar retinho assim, também pode. Eu acho que fica engraçadinho, porque aqui vai ficar como se tivesse de ladinho o pezinho mesmo, tá? E o processo para costurar é exatamente o mesmo. Tem 5 pontos aqui. Na pata, a gente vai costurar esses 5 pontos no corpo. Então, com as duas patinhas traseiras costuradas, fica assim também. Então, a sugestão é que fique assim, ó, de ladinho o pezinho, mas você pode escolher a posição que você quiser. Agora, a gente vai fazer o rabinho. Para fazer o rabo, eu tô usando a cor caramelito também. E vou fazer aqui, ó, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, 3, 4, 5 e 6. E na segunda carreira,
Eu vou fazer 2 pontos baixos, então, faço meu primeiro ponto aqui, coloco o marcador. E vou fazer 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, para ficar com 8 pontos nessa segunda carreira do rabo. Até a segunda carreira ficou assim. Agora, da carreira 3 até a carreira 10, é só fazer ponto sobre ponto, então as próximas carreiras todas terão 8 pontos baixos. O rabo pronto fica assim, então lembrando que se você quiser fazer maior ou menor, fica a seu critério. Não precisa colocar enchimento, porque é pequenininho, mas se você quiser também, você pode colocar. Vou posicionar aqui na parte de trás do corpinho do cachorro e vou fazer a costura igual a gente estava fazendo lá, ó. Meu fio está no rabinho, eu coloco no corpo. Passo por baixo das duas alcinhas aqui do ponto do rabinho e prendo no corpo. E eu vou fazer isso pelos 8 pontos que tem aqui no rabo. Então, o rabinho terminou com 8 pontos, eu vou costurar os 8 pontos no corpinho. Antes de terminar a costura, eu vou dar um nozinho aqui no fio e esconder dentro do amigurumi. Então, a gente tem o cachorrinho prontinho, ó, com as orelhinhas, as 4 patas e o rabo. Agora, a gente vai fazer o ossinho. Pra gente fazer o osso, a gente tem que começar aqui, ó, com o fio branco 8001, com 6 pontos baixos, e na segunda carreira fazer 6 aumentos, igual a gente fez com as orelhas, tá? Então, é exatamente o mesmo que a gente fez com as orelhas, e aí na carreira 3 e na carreira 4, a gente faz ponto sobre ponto, então na carreira 3 e 4 tem que ter 12 pontos. Faz uma parte, corta o fio, faz outra parte igual, sem cortar o fio, a gente vai continuar. Então, a gente vai usar essas duas partes para começar a fazer o osso. Então, aqui, para continuar, o que eu vou fazer aqui, ó? Então, tenho aqui as 4 carreiras. Para fazer a carreira 5, eu venho aqui na primeira parte que eu fiz e vou fazer ponto sobre ponto nesta parte e depois trabalhar nesta outra parte. Ou seja, eu vou juntar essas duas partes. Então, ó, eu faço o ponto aqui, então, a partir de agora, esse é o meu primeiro ponto. Então, coloco o marcador aqui, nesse primeiro ponto que eu fiz na outra parte. E vou fazer 12 pontos baixos. 11 e 12. Agora que eu fiz os 12 pontos nessa parte, eu começo a trabalhar na outra parte. Então, coloco a agulha aqui e faço 12 pontos também. Então, nessa quinta carreira, como a gente está fazendo 12 pontos numa parte e 12 pontos na outra, eu vou ficar com 24 pontos. Terminando a quinta carreira, fica assim. Na sexta carreira, a gente vai fazer 6 diminuições. E a sequência vai ser de 2 pontos baixos. Então, fiz aqui 1, 2 e diminuo. Repito isso por toda a carreira. A gente tem que terminar essa carreira com 18 pontos. Então, a carreira 6 tem que terminar com 18 pontos. Agora, na carreira 7, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes, para ficar com 15 quando chegar lá no final da carreira. Até a carreira 7 ficou assim, então aqui é a parte da ponta do ossinho. E agora, da carreira 7, da carreira 8 até a carreira 11, ou seja, carreira 8, 9, 10 e 11, é só fazer ponto sobre ponto, então todas as próximas 4 carreiras têm que ter 15 pontos. Depois que chega na carreira 11, fica assim, pode cortar o fio deixando o suficiente para costurar. Então, puxa aqui. E aí, tem que fazer outra parte igual, porque a gente vai costurar uma parte na outra com o módulo de vibrar amigurumi no meio dessas duas partes. Antes de costurar uma parte na outra, coloca um pouco de enchimento nas duas partes. Coloquei enchimento aqui, ó, nas duas partes. Uma das partes eu arrematei o fio, já coloquei lá pra dentro, escondi. E a outra parte eu vou fazer a costura. Porém, a gente tem que fazer a costura
deixando essa argolinha aqui dentro, tá? Então, eu vou costurar alguns pontinhos, depois eu vou colocar ali para ficar mais fácil de costurar. Então, como as duas partes elas são iguais, as duas têm 15 pontos. Então, eu vou costurar um ponto de cada lado, pegando sempre um ponto de lá e um ponto de cá. E antes de finalizar a costura, eu vou colocar a argolinha, que é para não ficar trabalhando com o cachorrinho pendurado aqui o tempo todo. Já costurei alguns pontos, agora eu vou encaixar e essa parte tem que ter um pouquinho de paciência, porque a gente vai ter que trabalhar com a argolinha aqui dentro do osso e o cachorrinho lá puxando o osso. Tá? Então, aqui esses últimos pontinhos tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas faz com calma que vai dar certo. Então, ó, pega um ponto do lado de lá, um ponto do lado de cá. E vai costurando aqui todos os pontos. Essa parte precisa de um pouquinho de paciência, vê se precisa colocar um pouco mais de enchimento, já aproveita antes de colocar, antes de finalizar, já coloca. Então, sempre uso aqui, ó, a pontinha da tesoura para fazer isso. Agora, o último pontinho aqui, ó, costurei os 15 pontos nos 15 pontos das duas partes, vou dar um nozinho no fio e colocar para dentro do amigurumi. E aí, está prontinho, ó. A ideia é que a gente puxe o ossinho e o ossinho vai de encontro ao cachorrinho. Então, puxa o osso, o ossinho vai de encontro ao cachorrinho. Essa é a peça com esse módulo de vibrar amigurumi. Agora, se você quiser dar um charminho ainda maior para esse cachorrinho, eu peguei aqui, ó, o fio rubi preto e vou bordar uma sobrancelha para ele ficar com carinha bem de fofinho. Bem de filhotinho. Então, a sobrancelha é uma linha aqui, ó, na diagonal, duas carreirinhas acima dos olhos. Então, ó, fiz aqui a sobrancelha. Faço a outra sobrancelha. Dou um nozinho nos dois fios. E agora, eu escondo para dentro do amigurumi e já posso cortar os dois fios. Eu espero que você tenha gostado de aprender a fazer essa peça. Quando você fizer a sua, poste nas redes sociais usando a hashtag Sempre Círculo e siga Círculo nas redes sociais. Até a próxima! Tchau, tchau!